Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero aqui neste dia compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus, mas antes quero aqui fazer uma oração. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos ao Senhor por estarmos aqui diante de Ti, Senhor amado, ministrando na Tua palavra. Senhor Jesus, abençoa os nossos corações, Senhor, abre o nosso coração para que possamos receber a Tua palavra. É assim o que nós te pedimos, nós te agradecemos em Teu nome. Amém. Quero convidar os irmãos para ler juntamente comigo livro de Salmos, número 16, e o verso de número 2, que diz assim: Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de Ti. Esse é o salmista que declarou que o único bem maior que ele tinha era o Senhor, né? Um homem rico, um homem poderoso, um homem que ele tinha condições, dinheiro para comprar tudo aquilo que os seus olhos viesse a olhar. Mas ele declara aqui que o maior bem que ele tinha era o Senhor. Mas nós vemos aqui também Davi, um homem poderoso na guerra, né? Davi venceu seus inimigos, Davi tinha um exército muito forte, tinha homens valentes, mas Davi também cometeu aqui 3 erros, né? Que podemos dizer assim: o adultério, cometeu também o erro do assassinato e também um erro de contar o seu exército. E quando Davi ele conta o seu exército, parece que ele está se apoiando no número de homens que ele tinha ao seu favor. E ele foi reprovado. Deus reprovou essa atitude de Davi, porque parecia uma atitude de não confiar no Senhor. Embora nesse salmo aqui, no verso de número 1, ele diz assim, olha: defende-me, ó Deus, pois eu me abrigo em Ti. Então, se Deus realmente era a confiança de Davi, não tinha a necessidade dele contar os homens do seu exército, né? Só que Davi, ele tinha uma coisa muito importante na sua vida, interessante, que quando nós olhamos a história de Davi, Davi nunca adorou outros deuses, nunca. Davi nem mencionou o nome de outros deuses. Ele sempre adorava o Deus dos céus, o Senhor dos exércitos, e nós vemos na sua adolescência, né, ele lutando com o gigante Golias ali, ele diz: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Então ele sempre confiou em Deus. No verso 4 ele diz assim, olha: muitos serão os sofrimentos dos que deixam o Senhor e buscam outros deuses. Aí aqui ele tem uma decisão, a decisão é dele. Ele fala de outras pessoas que vão deixar de servir a Deus, que vão sofrer, mas ele toma essa decisão: eu não tomarei parte no seu sacrifício de sangue, e os meus lábios sequer mencionarão seus nomes. Então isso fazia com que Davi, ele tinha assim, diante de Deus, um apoio de Deus, né? Porque realmente ele nunca buscou outro Deus e nem mencionou o nome de outros deuses. Mas também que eu quero trazer aqui com os irmãos nesta noite, quando nós olhamos esse texto, Davi mencionando Deus, que Deus está com ele, Deus é seu abrigo, que quem busca outros deuses sofrerão danos, que ele jamais faria isso, que são algumas necessidades que o ser humano tem, que desde o princípio, algumas necessidades primordiais que o ser humano tem e continua tendo. Por mais tecnologia que hoje temos, o ser humano continua com as mesmas necessidades primordiais. Pode ter tecnologia, pode um dia trocar coração, trocar rim, trocar fígado, trocar pulmão, pode ter tecnologia. Mas o homem continua com as mesmas necessidades, dependendo de Deus, principalmente para o perdão dos seus pecados. Pode existir tecnologia para
todas as outras coisas, menos para perdoar pecado. Para perdoar pecado ainda é o sangue de Jesus Cristo, aquele que derramou ali na cruz do Calvário. Somente o sangue de Jesus Cristo que pode perdoar pecado. E qual é uma das necessidades do ser humano, desde o princípio? A alma. Nós sabemos que a alma é o centro das emoções. E como é difícil lidar com isso. Como é difícil lidar com o centro das emoções. Olha só, o homem parece que ele vai estudando, né? Ele vai se achando que cada dia ele está mais inteligente, mas cada dia que passa ele tem mais dificuldade de lidar com as suas emoções. Olha os dias de hoje. As dificuldades que o ser humano tem em lidar com as suas emoções. Isso é a alma, o centro das emoções. E quando nós lemos o livro de Salmo de número 42, Davi expressa isso, dizendo assim, olha, aqui um poema dos filhos de Corá, né? Davi expressa essas palavras dizendo assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Então essa é a necessidade do homem. A alma do homem continua com as mesmas necessidades. O verso de número 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então o ser humano ainda continua com as mesmas necessidades, as mesmas emoções. E ele continua precisando de Deus. Não importa se o homem está evoluindo na sua tecnologia, na sua ciência, a sua alma ainda suspira por Deus. A sua alma tem sede de Deus. Outra situação que o homem não consegue fugir dela é o sofrimento. O sofrimento anda com o ser humano. Certo? Quando nós lemos o livro de Jó, olha só o que diz aqui o livro de Jó, de número 5, e o verso de número 7, diz assim, olha, quero ler aqui com os irmãos, Jó 5, verso 7, diz assim, olha, entretanto o ser humano nasce para a tribulação, assim como as fagulhas naturalmente voam para cima. Então o sofrimento anda com o ser humano. Desde o pecado, o sofrimento anda com o ser humano. A tecnologia não nos livra do sofrimento humano. O homem tem as mesmas necessidades. Sofremos com tantas coisas. Hoje nós estamos sofrendo com a pandemia. Mas já sofremos lá atrás. Os nossos antepassados já sofreram também com outras pandemias. Nós sofremos no nascer. Para nascer não é fácil. Para nascer precisa de esforço. Esforço da criança, esforço da mãe. E quando a criança nasce, ela já precisa chorar. Se não chorar, apanha. Mas precisa chorar. Então isso, qual é o primeiro sentimento de uma criança? É o choro. É o choro. Mas é o choro da vida. Certo? Então, nós vivemos até hoje com o sofrimento. E nós sofremos com tantas coisas. Sofremos para nascer, sofremos para crescer. Tem a dor do crescimento. Em tudo, tanto na vida secular quanto na vida física. Nós sofremos para crescer, sofremos para aprender, sofremos no trabalho, sofremos com enfermidade, sofremos pelos nossos erros. E também sofremos pelos erros dos outros. Enfim, cada um tem um tipo de sofrimento. Então isso está com o ser humano. Por mais que exista tecnologia, nós não conseguimos fugir do sofrimento. Outra coisa que o homem não consegue fugir, mesmo diante de tanta tecnologia, a morte. Um problema para a sociedade é a morte. E ela é inevitável. Inevitável. A morte virá para todos. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 7, está escrito: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo.
Não, nós vamos mudar para Marte. Não interessa. O ser humano tem o tempo certo dele aqui na Terra. Nós não conseguimos conviver com a separação humana. Mas isso faz parte agora da vida do homem. Faz parte do ser humano. A morte. Em Eclesiastes, número 9, e o verso número 3 diz assim, ó: este é o mal que paira sobre tudo o que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos aos mesmo destino. O que é o mesmo destino que ele diz aqui? A morte. Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez, mal que acompanha durante toda a vida. Finalmente, todo homem se ajuntará aos mortos. Quem nos livrará da morte? Sim, se você olhar para a vida eterna em Cristo Jesus, nós não vamos morrer, nós vamos passar desta vida para a vida eterna. Mas estou dizendo aqui fisicamente, literalmente, a morte é um sofrimento. Principalmente nesses dias. Quem morre de Covid, os parentes não podem velar o corpo. Aquele enterro que nós fazíamos com culto, aquele culto fúnebre e velório, não pode mais. Então olha o sofrimento, parece que duplicou o sofrimento. Então o homem precisa, ele convive agora também com o sofrimento. Se você for ali no museu nos Estados Unidos e olhar ali os heróis que ali existem, e com certeza lá tem mais de 300 estátuas ou quadro de homens ilustres dos Estados Unidos, e você pode até ficar encantado com aquilo, de ver os feitos daqueles homens. Mas naquele quadro tem lá assim, ó, uma estrelinha, a data do nascimento, e embaixo tem uma cruzinha, a data do falecimento. Isso mostra que o ser humano aqui na Terra, por mais importante que ele seja, por mais culto que ele seja, com dinheiro ou sem dinheiro, vai ter uma estrelinha e um dia vai ter uma cruz. Então o homem convive com esse sofrimento. Isso faz parte na vida do homem. Eclesiastes 3:1 diz assim, olha, para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Nossos planos é estudar, conquistar, formar família, comprar, vender, viver muito tempo sobre a terra. Só que o problema, aquele botãozinho do on e o off, não está nas nossas mãos. Aquele botãozinho da vida, liga, desliga, não está no nosso controle. Esse controle está nas mãos do Senhor Jesus. Então, hoje, nós precisamos entender que por mais tecnologia que exista, o ser humano precisa de Deus. O ser humano precisa de Jesus. Não, mas vai sair a vacina. Sim, e o que importa a vacina? A vacina não é vida. É apenas uma vacina. A vida se encontra em Cristo Jesus. Quando nós olhamos a vida de Jesus aqui na Terra, é interessante porque todos nós queremos viver bastante aqui na Terra. E eu quero viver bastante aqui na Terra, quero viver com a minha família, quero viver com os meus filhos, viver com os meus netos. Mas quando nós olhamos a vida de Jesus foi uma vida curta aqui na Terra. Jesus viveu praticamente 33 anos e meio. Começou o seu ministério com 30 anos de idade. E quando nós olhamos a vida de Jesus, nós podemos pensar assim, por que Jesus viveu pouco tempo aqui na Terra? Sabe por quê? Jesus não viveu pouco tempo aqui na Terra. Jesus cumpriu exatamente o seu ministério aqui na Terra. O tempo de Jesus aqui na Terra era exatamente aquele tempo. Tanto é que na cruz do Calvário ele disse, Pai, a obra que tu me deste está consumada. Eu concluí tudo aquilo que eu vim fazer na Terra. Então não é que Jesus viveu pouco na Terra. Jesus viveu o tempo em que ele tinha de viver na Terra e cumpriu com todos os seus propósitos. Agora e eu?
Qual é o tempo que eu tenho aqui na terra? O que eu estou esperando para melhorar? O que eu estou esperando para mudar? Será que eu vou esperar para o dia de amanhã para ser melhor? Será que eu tenho o dia de amanhã? É por isso que o salmista diz: eu não tenho outro bem. Não existe um bem maior do que Deus. Não existe um bem maior do que Jesus Cristo. Aquele que nos comprou, aquele que nos redimiu, aquele que nos purificou, aquele que nos deu o direito de entrarmos nos céus pelas portas. Quando nós olhamos no livro de Lucas, no capítulo 24, e o verso número 19, ali nós vemos dois discípulos, indo para Emaús, indo para a sua aldeia, e de repente uma terceira pessoa se põe ali ao lado deles e começa a conversar, e surge ali uma pergunta, e um dos discípulos diz assim para Jesus, o versículo 24 e o 19, ele diz assim: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O que o discípulo estava dizendo aqui? Por que é que mataram ele? Por que Jesus morreu? Olha só o que ele diz. O Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles queriam conviver com Jesus por muito tempo. Jesus curando os enfermos, Jesus ressuscitando mortos, Jesus multiplicando pães e peixes, Jesus acalmando o mar, pedindo para que o vento se aquietasse, Jesus consolando o coração dos aflitos. A única pessoa que tocou em leproso foi Jesus. Ninguém poderia tocar em leproso. Jesus tocou um leproso e curou o leproso. Jesus tocou os intocáveis. Olha, como é que pode matar um homem desse? Por que ele viveu tão pouco aqui na terra? Jesus não viveu pouco na terra. Repito, Jesus viveu o tempo em que ele tinha para viver na terra. Qual é o tempo que eu tenho para viver na terra? Qual é o tempo que você tem para viver na terra? Qual é o tempo que nós temos de viver na terra? Uma coisa eu digo para você: pode ter vacina, pode a ciência se multiplicar, pode a tecnologia avançar, as necessidades do ser humano é a mesma. O homem tem uma alma, centro das emoções, que é o que ele tem mais dificuldade de ter controle. O homem controla os animais. O homem controla um aparelho que vai em Marte, que vai para a Lua. O homem controla tantos outros objetos, mas ele não consegue controlar suas emoções, a ponto às vezes de chegar a suicídio, de não conseguir dormir, ficar estressado, ficar com tantos outros problemas emocionais, porque não consegue ter controle de si mesmo, das suas emoções. Sabe por quê? Porque a alma anseia por Deus. A alma tem sede de Deus. Nós, o ser humano, precisa de Deus. Nós precisamos de Jesus. É como se você tivesse um carro e você não colocasse combustível nele. Você tivesse um tanque e esse tanque está vazio. Você tem uma caixa d'água na sua casa, mas a caixa está vazia, não tem água. O ser humano, ele precisa de Deus. O ser humano precisa estar cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, para que ele possa ter alegria na vida, para que ele possa ter paz na alma, para que ele possa ter desejo de viver na terra, tratar bem os seus semelhantes, adorar a Deus sobre todas as coisas. Então o ser humano, ele precisa de Deus. Ele precisa de Deus. Perdão, achei que o vídeo tinha parado aqui. Então, pense bem nisso. Pense bem nisso. Por mais tecnologia que exista, a sua alma, sofrimento e a morte. Pensa bem nisso. Nós estamos vivendo os últimos dias.
Nós não sabemos quem será o próximo. Nós não sabemos quem será o próximo. Mas tenha cuidado da tua alma. Entregue a tua vida a Jesus Cristo. A morte, se Jesus não vir arrebatar a igreja, nós vamos passar por ela. Nós vamos passar por ela. Mas nós vamos dizer como disse Paulo. Onde está, grilhão, a morte? Onde está? Onde está o teu poder, ó morte? Onde está o teu poder, ó morte? Jesus venceu a morte. E nós venceremos também a morte através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor Jesus nos guarde. Que o tempo que nós vivemos aqui, vamos tentar cumprir a nossa missão. Amém? Que Deus abençoe. Tenha uma excelente semana em Cristo Jesus. Amém.